Então, que sejamos felizes nessa manhã em que nós vamos trabalhar esse tempo, né, e o tema em servir, né? Quero dar boas-vindas a você que veio celebrar com a gente. Eu estou vendo assim alguns visitantes, né? Que bom que você veio celebrar com a gente nessa manhã linda. Então, Carta aos Romanos, abra sua Bíblia, Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 11. Romanos 12, verso 11. O texto lindo, né? E eu quero fazer a leitura com você. Nós vamos ler numa só voz, né? Como diz, vamos fazer de uma forma única, né? Não vamos fazer assim, repetir porque não ficou mais ou menos. Não, vamos ler bonito. Como diz o outro aí, numa vezada só. Certo? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Nunca falte. Muito bem, vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã preciosa, maravilhosa. Obrigado a Deus por sermos igreja, já adoramos o Teu santo nome, agora nós estamos diante dessa palavra e ela precisa encontrar o nosso coração. Para isso, nós queremos abrir o nosso coração e entregando o nosso coração ao Senhor, a nossa devoção, a nossa atenção, a nossa concentração, para que uma palavra, uma frase possa encontrar a gente de tal maneira para produzir paz, alegria e, sobretudo, zelo e fervor no servir ao Senhor. Fale ao nosso coração, fique conosco, nos abençoe. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Olha, nesse mês nós estamos trabalhando a temática do serviço cristão. Então você tem ouvido aí sobre servir, né? A arte está ali, ela está linda. Nós temos tentado responder a pergunta: por que servimos? Ou por que devemos servir? Eu penso que logo no primeiro momento, a resposta que vem ao nosso coração a esta pergunta, porque Cristo nos ensinou, não é verdade? Porque Cristo nos orientou, aliás, Ele fez isso e nos ensinou pelo exemplo. Queria que você pudesse se atentar a isso. E a maneira mais pedagógica, né, e por que não dizer mais eficiente para ensinar é liderarmos pelo exemplo. Então, é algo precioso e maravilhoso que nós estamos vivendo nesse mês em pensar e falar sobre o serviço cristão. Eu quero, assim, de uma forma bem rápida, né? Eu não vou me alongar para falar sobre o contexto, mas quero dizer sobre a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, e ela tem ali alguns propósitos. Quero alinhar com você alguns propósitos. Primeiro, proclamar a glória do Senhor Jesus através do ensino da doutrina. A segunda coisa, ela também tem um propósito de edificação dos crentes. E esta carta é muito especial. Essa carta é algo precioso que você deve se atentar para alguns temas importantes para o cristianismo nessa carta. Temas importantes tais como a justificação pela fé, a santificação e a vida pelo Espírito, entre outros temas. No contexto do texto lido, Paulo vai falar sobre a necessidade de transformação da nossa mente para experimentarmos a vontade do Senhor. O vento assustou um pouquinho, né? Então, fique tranquilo, né? Que nós estamos em paz aqui. Vai fazer só um pouquinho de barulho mesmo, mas essa semana a gente teve a visita da empresa
e ele em cima ali, eles viram tudo, apertaram tudinho bonitinho, tá? Fica em paz, é o barulho do vento mesmo que ele precisa passar, tá bom? E aí eu quero pensar com você sobre esse texto. O texto nós lemos no capítulo 12, verso 11, mas ele está inserido em todo o capítulo 12. Eu quero mostrar a você que Paulo começa a falar no capítulo 12, no verso 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Olha, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar, comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, Paulo começa falar desse texto e mostrar que eu e você precisamos transformar a nossa mente e assim experimentarmos a vontade do Senhor. Ele, depois de ressaltar essas verdades bíblicas, Paulo vai nos orientar e destacar no versículo 4 e 5 desse capítulo. Ele vai dizer que nós fazemos parte de um corpo. E o texto vai dizer, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Paulo diz da importância da gente entender que somos parte deste corpo. E no verso 3, ele vai falar que eu e você precisamos ter uma visão equilibrada da nossa participação neste corpo. Olha o que ele diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. E aí, Paulo então vai terminando essa perícope que a gente chama, né, esse pedaço da Bíblia que está aí na sua Bíblia aí, se chama perícope. Ele vai terminar no verso 6 ao 8, ele vai dizer que nós temos dons. Aliás, essa é a temática de quarta-feira que vem. Ele vai dizer, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensina. Se é dar ânimo, que assim se faça. Se é contribuir, que contribui generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém? Então, nós estamos nesse contexto. Que contexto bonito, né? Eu estava olhando um contexto profundo, importante, pertinente para falarmos do serviço cristão. E aí, nessa manhã, eu queria falar com vocês, né, ministrar a vida de vocês, abençoar as nossas vidas, né, diante dessa manhã, falando que nós pertencemos a uma igreja, para vermos a nossa igreja indo bem e, sobretudo, como igreja, a gente contribuir para que o reino possa também expandir e crescer. Eu quero falar de duas coisas importantes: servir com zelo e fervor. Você pensar em servir com zelo e com fervor. Você pensar em servir a Deus na sua família com zelo e fervor. Você pensar em servir lá no seu trabalho com zelo e com fervor. Então, a primeira coisa, precisamos servir com zelo. O que é isso? Zelo é o cuidado em fazer excelência na execução, sabendo que fazemos para a glória do Senhor, nós fazemos para o Senhor, mas é o nosso irmão que vai ser abençoado e a gente recompensado. Quem crê diz amém? Ah, pastor, mas a recompensa está onde? Colossenses 3:23. Coloca lá para a gente, Colossenses 3:23. Ele vai dizer exatamente esse texto: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E aí, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo Senhor a quem vocês servem. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Eu e você servimos, o nosso irmão é que ganha, que é abençoado, e nós somos recompensados. Que bênção, né? Que algo precioso para nós. Então, faça com zelo, sabendo que você vai ser recompensado.
A segunda coisa, nós precisamos fazer com fervor. O que é isso, né? O fervor. Fervor é o calor do Espírito que vai nos mover nesta direção. Paulo, anteriormente, no capítulo 8, verso 6, ele vai dizer que a mentalidade do Espírito nos leva à vida e paz. E então, essa mentalidade no Espírito, ela nos acompanha e ela coloca em chama o nosso coração para o serviço cristão. E aí fica mais fácil da gente servir e cumprir também o que Paulo está pedindo para que nós venhamos fazer do verso 12 e 13 do texto que lemos. Ele, depois de dizer que a gente deve ter, sobretudo, zelo e fervor, ele vai dizer no verso 12: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, compartilhe o que vocês têm com os santos com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Olha, quando nós temos o fervor no nosso coração, o fervor é algo que Deus coloca no nosso coração através do Espírito Santo do Senhor. Então, quero pensar com você, por que devo servir? Porque em Cristo eu consigo zelar pelo comissionamento de ser discípulo. Não é apenas servir por servir. Sabe, Jesus nos comissionou para sermos discípulos. E eu preciso pensar nesse comissionamento com zelo. E aí esse zelo vai se transformar em dedicação, compromisso e a excelência na execução. Porque Ele, de fato, me comissionou para ser discípulo. E se eu faço com fervor, eu faço orientado pelo Espírito Santo do Senhor, que vai nos levar a uma vida, sobretudo, de paz, de alegria e de excelência no trabalho de servir a Deus, aos nossos irmãos e sermos uma igreja poderosa, preciosa, vibrante, bíblica. Mas eu quero nessa manhã, de forma mais intencional, eu quero passar aquilo que Paulo pediu para que nós viéssemos fazer em Gálatas 6, verso 10. Ele vai dizer para a gente cuidar, ele vai dizer para a gente servir de uma forma especial aos da famílias da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade, faça o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Bom, alguns teólogos vão aplicar, dizer que esse texto você tem a oportunidade de aplicar de duas maneiras. Primeiro, aos irmãos da nossa família. E segundo, aos domésticos da fé, aqueles que estão aqui. Eu quero então, de uma forma assim, pontual, dizer para você, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da nossa casa. Então, quero apenas te convidar a pensar ou te motivar a ser o melhor pai, por hoje ser o Dia dos Pais. Mas quero convidar também você, mamãe, você, filho, né, para que nós sejamos zelosos e fervorosos no cuidados para com o de casa. Sabe, às vezes nós somos muito melhores com as pessoas de fora, não é verdade? E nessa manhã, você veio aqui ouvir uma palavra de servir. E hoje, a figura paterna, ela está no centro das atenções, não é verdade? A figura paterna de Deus, o nosso Pai maior, que cuida da gente com muito carinho, com todas as sortes de provisões que eu e você podemos desfrutar. Mas eu quero também te encorajar a você pegar essas duas palavras, zelo e fervor. Eu preciso colocar essa palavra no meu coração para, de fato, aceitar o desafio, não apenas o comissionamento de Jesus, quando Ele nos comissiona, vão e façam um discípulo, mas Ele também te comissionou para você ser servo, para você ser pai, mãe, filho, um bom parente.
E isso a gente faz com zelo e fervor. Isso a gente faz com zelo e fervor. Eu quero já, indo para o final, eu quero então, para a gente cantar uma canção, eu quero ministrar uma palavra, uma frase que Deus colocou no meu coração, ela é um pouquinho extensa, mas eu queria que você ouvisse. O serviço cristão começa quando aceitamos o comissionamento de sermos discípulos. Se desenvolve no processo da santificação e termina recebendo a coroa da vida. No que temos, quando a gente olha do início ao fim, servir a Jesus é recompensador. Você pode dizer amém? Olha, o serviço cristão começa quando aceitamos o comissionamento de sermos discípulos. Você aceita Jesus como único e suficiente Salvador, você já começa a entrar nessa trilha, nessa esteira de ser discípulo. E aí se desenvolve no processo da santificação, a gente vai santificando, e aí a gente vai entendendo o zelo e o fervor, mas aí termina recebendo a coroa da vida. Notemos que do início ao fim, servir a Jesus é recompensador. Nós vamos cantar uma canção para orarmos, para que a gente possa ter zelo e fervor. Talvez você fosse, pastor, zelo até tenho, só não consigo expressar em comportamento, mas o fervor foi embora. Deus te trouxe aqui talvez para você ser aquecido pela presença do Espírito Santo do Senhor e o fervor te encontrar novamente. Você pode dizer amém? Fervor, alegria de viver e conviver como família, de ser pai, de ser mãe, de ser filho, os papéis que eu e você desenvolvemos na sociedade, não apenas ser pai, ser mãe, ser filho, ser um responsável, ser um cuidador, mas também você é vizinho. Você, de alguma maneira, ou você é um patrão, né? Você é dono de uma empresa ou você é um colaborador. Eu não sei qual o papel que você desenvolve, mas faça isso com zelo. Faça isso com fervor. Tem faltado um pouco mais de zelo, tem faltado um pouco mais de fervor. E se a gente olha para Jesus, que é o recompensador, o que está te esperando é a coroa da vida lá no céu. O que está te esperando é uma bênção, amém? O que está te esperando lá no céu é poderoso. Você pode dizer amém? Então vamos fazer valer a pena. Duas palavras: zelo e fervor. Uma andando do lado da outra. Se você for só zeloso, não tem fervor, vai fazer pouco. Uma vai andar junta, de mãos dadas com a outra. Talvez falte o fervor no coração. E aí a grande pergunta é: o que roubou o seu fervor?